Olá! Hoje a gente vai mergulhar num conceito bem interessante, a otimização neuroemocional, com foco total na performance de executivos e líderes. A gente sabe que a mente não é só uma parte do trabalho de um líder. Na verdade, ela é a principal ferramenta para o sucesso. Mas será que essa ferramenta está operando no seu máximo? E essa é a grande pergunta, né? Aquela que todo líder deveria se fazer. Porque, hoje em dia, a diferença entre ser bom e ser excepcional não está no que a pessoa faz, mas em como ela pensa. É isso que define a eficácia, a inovação e até a capacidade de aguentar o tranco. E isso nos joga direto na realidade da liderança. O ambiente executivo moderno não é nada tranquilo. É um verdadeiro campo de batalha mental, onde a pressão é constante, é intensa. E olha, não estamos falando só de trabalhar até tarde. Estamos falando da complexidade do mercado global, da velocidade das mudanças, que é uma loucura, e do peso de tomar decisões que afetam a vida de muita gente. É um cenário de alto risco, alta recompensa, onde cada passo conta. E quando essa sobrecarga mental ou emocional chega, o impacto é imediato e dá para sentir. A clareza para decidir some, a energia por dia a dia vai embora, relacionamentos que são estratégicos acabam se desgastando e talvez o pior de tudo, a confiança para inovar fica bem abalada. E aqui a gente chega no ponto central. Se os sintomas são tão claros, por que é tão difícil resolver? A resposta está nessas barreiras invisíveis, sabe? Aquelas causas escondidas que agem sem a gente nem perceber. É exatamente aqui que a otimização neuroemocional entra. Ela é um processo bem estruturado, preciso, feito para encontrar e resolver justamente essas interferências ocultas que ficam minando a performance de alto nível. E tem um ponto aqui que é fundamental. A ideia é conseguir resultados transformadores sem precisar de terapias que duram uma eternidade ou do uso de medicamentos. Para profissionais que buscam soluções rápidas e eficientes, isso faz toda a diferença. Isso coloca esse método em uma categoria completamente diferente. Não é sobre gerenciar o estresse, é sobre fazer uma reengenharia interna. É uma nova forma de otimização, que a gente pode chamar de tecnologia humana. Vamos ver como ela se compara com as abordagens mais tradicionais. O que essa comparação mostra muito bem é a virada de chave. Enquanto os métodos tradicionais ficam tratando os sintomas, o que pode levar muito tempo, essa abordagem vai direto na raiz do problema. É um processo estratégico focado na causa e na otimização do sistema como um todo. E essa frase resume tudo de uma forma brilhante. Não é coaching, não é psicoterapia, é tecnologia humana aplicada à liderança. Essa ideia muda tudo, né? Coloca o processo como uma engenharia de performance, algo que faz muito sentido para um público que vive de inovação e resultado. Tá, mas como essa tecnologia humana funciona na prática? Bom, não é um conceito vago, não. O processo é bem estruturado, num método validado de 3 etapas bem claras. As 3 etapas são diagnóstico, liberação e reprogramação. Ou seja, primeiro, se entende o que está acontecendo. Depois, se removem os obstáculos. E, por fim, é como se fosse instalado um novo sistema operacional na mente. Uma sequência lógica que vai do problema até a solução duradoura. A primeira etapa, o diagnóstico, é quase cirúrgica. É um mapeamento super avançado para identificar aqueles padrões de interferência que muitas vezes a gente nem sabe que existem, mas que sabotam a produtividade e a clareza mental. Depois que os bloqueios são mapeados, a segunda etapa foca em, bom, liberá-los. Pensa que é como desfragmentar o disco rígido do cérebro. O objetivo aqui é reequilibrar o sistema nervoso, aliviar as tensões acumuladas e aquela sobrecarga que atrapalha o desempenho. E por último, vem a parte proativa, a reprogramação. Com o sistema limpo, é hora de instalar novos padrões mentais de alta performance. O foco aqui é fortalecer a presença, a capacidade de agir e o alinhamento total com os objetivos profissionais. Com esse método de 3 etapas concluído, a gente chega na parte que realmente importa: os resultados concretos e a restauração da performance de pico. E é importante dizer, viu? Isso aqui não é uma teoria que surgiu ontem. Esse método foi criado e melhorado ao longo de 20 anos de prática, tanto clínica quanto corporativa. Ou seja, tem uma base sólida de experiência e credibilidade no mundo real. E os resultados que os líderes relatam depois de passar pelo processo são muito consistentes. Uma redução drástica do barulho mental, muito mais clareza e assertividade nas decisões, a recuperação da energia produtiva e o principal, a volta daquele senso de presença e confiança que define a liderança de verdade.
E claro, para esse público, 3 garantias são essenciais, como a gente vê aqui. O processo é totalmente personalizado, estritamente confidencial e desenhado para se encaixar na agenda lotada de um profissional de alta demanda. Isso garante discrição e uma abordagem que entende a realidade do mais alto nível de liderança. E, para fechar, fica aqui uma pergunta que resume a promessa central dessa abordagem. Uma pergunta para refletir. Se todas as interferências invisíveis fossem removidas, como seria a performance de pico de verdade? O que seria possível alcançar? Obrigado pela companhia.